Então, sejam bem-vindos vocês todos. Zara está conosco também, vocês que vão chegando. Para a gente não atrasar muito, já quero dar as boas-vindas outra vez ao professor Romualdo Portela, que é uma pessoa que é muito cara a nós todos do campo da educação. Certamente, acho que esse chavão vai se aplicar a ele, e é verdade, uma das referências, literatura importante, que todo mundo conhece muito, e é leitura obrigatória para nós, não é? Romualdo aceitou muito delicadamente o nosso convite, intermediado pela professora Zara, para falar conosco sobre esse assunto candente, super atual, que é o novo IDEB. A nossa ideia aqui é fazer essa discussão do ponto de vista do financiamento, obviamente, mas também pensar nas conexões entre a questão do financiamento e o tema da implementação de políticas educacionais, ou do ponto de vista das próprias políticas, ou do ponto de vista, do ponto de vista, né, dos arranjos federativos, especialmente por conta do impacto que isso traz ou vai trazer para a operacionalização e para a implementação das políticas no âmbito dos municípios, né? A rede, Romualdo, a REIP é uma rede dedicada, interessada nos estudos de implementação de política educacional. A rede existe já há algum tempo e tem sido mobilizada por uma equipe, dinamizada por uma equipe de coordenadores e coordenadoras. Somos 4. Eu participo desse grupo, que eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, inclusive junto com a professora Zara, mas, além de mim, temos a professora Ana Cristina, da Unirio, a professora Naira, da PUC do Rio, e a professora Fabiana, da Fundação Carlos Chagas. Essa rede já existia, mobilizada por um conjunto de colegas, que algumas delas estão conosco aqui hoje. A professora Cíntia Paz de Carvalho, a professora Alice Bonamino, a professora Wanda Ribeiro, e professor... Agora, os nomes todos me escapam, mas em breve vou falando deles todos, né? A REIP tem esse interesse de articular como uma rede pesquisadores interessados no campo da implementação de política educacional. Isso é que faz com que a rede tenha a sua motivação, e por isso a gente tem feito um conjunto de eventos, a gente chamou de REIP Convida, e são oportunidades para que a gente possa convidar pesquisadores para tratar de assuntos ou muito diretamente associados à implementação, ou que tenham uma relação super conexa, como é o caso dessa discussão do novo Fundeb. Então, ainda que todos nós te conheçamos muito bem, mas vou ter que te apresentar rapidamente e já vou te pedir licença para fazer um resumo do seu currículo, porque você não é tão formal assim, né? Romualdo é graduado em matemática, mestre e doutor em educação, foi professor da Universidade de São Paulo, coordenou o GT de Estado e Avaliação da Amped, coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, membro de diversas comissões, autor conhecido no campo da educação, da avaliação educacional, e, mais recentemente, desde 2019, é diretor de pesquisa e avaliação do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ação Comunitária, e presidente da ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, até 2021. A professora Maria do Rosário Figueiredo Trípode, ou muito carinhosamente conhecida por Zara Trípede, é minha colega, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em educação dessa universidade, também coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política Pública de Educação. Ela é doutora em Educação pela USP e
graduada em letras, agora já não sei mais, não, é graduada em pedagogia e com mestrado em letras. Zara vai fazer conosco o debate, portanto, Romualdo, ela vai apertar você ao final da sua, ou vai te provocar, se você quiser, e você já sabe o que te aguarda, né? Acho que isso vai ser divertido para nós todos. Eu fico com essa função também muito alegre de organizar a questão do tempo e de apresentar para vocês as perguntas. E a nossa ideia, Romualdo, são 5h40, que você fale até às 6h30, se você concordar. Eu vou aqui arrumar uma maneira de te interromper com muita delicadeza, mas autorizado pelo general Heleno, já vou te avisar. E aí Zara faz um primeiro apanhado daquilo que você nos apresentar e também encaminha você algumas questões para que a gente possa depois receber as perguntas das pessoas que estão conosco aqui. Então, a palavra está aberta a você. Se você precisar de compartilhar a tela, imagino que você já está super treinado com essas ferramentas. Tá, mas em princípio não vou compartilhar a tela, não. Eu vou conversar com vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer voltar a conversar com a REIP. Eu acho que eu já vim 1 ou 2 vezes. Em outros momentos eu vi a Cíntia, a Alice entrando. Tenho certeza que tem muita gente que está aí que eu conheço e que eu não vi entrar. Então, um abraço a todos. E eu vou fazer uma exposição em que tem um pouco de descrição, um pouco de análise, apesar que essas coisas nem sempre são separáveis, mas porque a temática do financiamento nem sempre é muito de domínio geral na área, né? Ainda que na REIP eu imagino que tenha muita gente que conheça bem a temática. Eu queria começar com uma discussão que é a finalidade da política de fundos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom nesse tom? Tá ótimo. Tá bem? Tá. Porque na ocasião em que se discutiu o primeiro fundo, né, o Fundef, em 1995, existiam duas grandes, existiam outros problemas, mas existiam 2 grandes problemas que não estavam equacionados. O primeiro deles era um de ordem histórica e estrutural da educação brasileira, e o desenvolvimento das redes de ensino no Brasil foi anárquico. Anárquico no sentido de que a Constituição de 1891 definiu que a União seria responsável pela educação na capital federal. Os estados e municípios ficaram sem regulamentação específica. Então, o que aconteceu? Em alguns estados, notadamente Sul e Sudeste, mas notadamente Sudeste, exceto o Rio, né, porque o Rio era a capital, os estados organizaram seus sistemas. E no Nordeste, o típico foi os sistemas, organizar o atendimento da educação elementar. E no Nordeste foi a educação deixada a cargo dos municípios por omissão do Estado. Então, isso gerou uma situação que em 88 já era bastante visível, que você tinha redes muito estadualizadas no Sul e no Sudeste, e redes muito municipalizadas, Norte, Nordeste. O Centro-Oeste é, como sempre, um modelo meio de transição, é um pouco lá e um pouco cá. Bom, o que isto gera de problemas? Quando você tem a vinculação constitucional de recursos, isso não se associa às responsabilidades. Então, o que acontecia? No Nordeste, você tinha municípios pobres que atendiam a maior parte da demanda, e no Sul
e Sudeste, você tinha estados, curiosamente, por exemplo, no caso de São Paulo, o estado é pobre perto dos municípios, né? E, quer dizer, pelo menos dos municípios maiores, enfim. E isso gerava uma duplicidade que em cada lugar você tinha duas redes públicas, uma mais elitizada e uma menos, que era, em geral, a rede complementar. Então, por exemplo, no Nordeste a regra é que as redes estaduais atendiam muito menos, tinham mais qualidade, porque eles tinham os recursos vinculados e usavam esses recursos em várias outras coisas, mas quando usavam na educação fundamental, eles tinham mais recursos per capita que os municípios que tinham que atender a massa. No Sudeste, isso era o contrário. Então, só para dar um exemplo para vocês. Quando foi aprovado o Fundef, apenas 10% dos 600 e tantos municípios paulistas tinham rede de ensino fundamental, mas tinham 25% de vinculação. E, portanto, tinham muito dinheiro para gastar. Gastavam muito em educação infantil, muito em educação de jovens e adultos, e tinha muita gente que jogava dinheiro fora, né? Você tinha município que pagava mensalidade em escola privada, enfim, ficava arrumando lugar para gastar e tinha dinheiro que era desviado, né? Recursos que eram desviados. Por outro lado, o Estado, como atendia a massa, tinha um per capita baixo. Então, um exemplo que eu me lembro daquela época, por exemplo, o município de São José dos Campos, que tinha uma pequena rede municipal, gastava 4 vezes mais por aluno do que o Estado nas escolas em São José dos Campos, né? No Nordeste, você tinha o inverso, com um agravante. Como os municípios no Nordeste são muito pobres, você tinha situações de salários aviltantes. Você tinha salários de R$30 por mês, R$50 por mês, num momento em que o salário mínimo estava em 250, 300, né? Então, esse era um problema, essa disparidade. A segunda delas é que, o segundo grande problema é que em 93, quando no governo Itamar se fez o Plano Decenal de Educação, teve uma conferência em que a CNTE fez uma pressão muito grande pela questão do piso e tinha-se chegado a um acordo de que haveria o pagamento de um piso de R$300. E quando o governo Itamar acabou, entrou o governo Fernando Henrique, tinha essa dívida lá, né? E tinha um terceiro problema, que era um problema curioso, que estava no artigo 60 das disposições constitucionais transitórias, que era uma ideia de que 50% dos recursos vinculados deveriam ser aplicados na educação fundamental, no ensino fundamental. E aí o problema que isso gerava é que estados e municípios, em geral, gastavam. Mas a União não gastava. O Collor tinha tentado entender que era 50% da soma dos recursos vinculados, perdeu isso no Supremo. Portanto, você tinha que mexer no artigo 60 das disposições transitórias, porque era impossível a União fazer isso sem destruir o sistema de ensino superior, né? Bom, somando tudo isso, e aí você tem origens diversas, né? Já existia gente que falava que você deveria ter um fundo que fizesse uma distribuição mais equitativa. Alguns anos depois da aprovação do Fundef, alguém descobriu um texto do Anísio Teixeira, em 56, que falava numa coisa parecida. Mas, tanto quanto eu consigo perceber, e eu cheguei a conversar com muita gente que participou da elaboração da proposta, ninguém se referiu a Anísio Teixeira em momento algum. Era uma ideia mais recente. Esses dias teve uma polêmica aí numa rede social e se jogam as origens lá para 89 com um texto de Edir Wald. E depois, eu diria que o Paulo Renato e o Júlio Semeghini pegaram isso daí
e fizeram uma proposta que fazia algum sentido, que foi a do Fundef. Bom, o que a política, o Fundef fazia, e depois o Fundeb vai só ampliar o escopo. Ele pegava os recursos no âmbito de cada estado e você tem lá os recursos vinculados, você tem impostos transferidos. Então, no caso do Fundef, ele pegava 4 impostos transferidos e puxava 15% deles para o fundo, né? Então, todo mundo doava 15% desses 4 impostos, 5 impostos, porque são dois deles não são impostos propriamente ditos, mas eles eram ressarcimento da União a isenções fiscais de exportações, que era o IOF exportação e o IPI exportação e a Lei Candir, que era o abatimento do ICMS dos produtos exportados. Quer dizer, o que era essa história? Quer dizer, quando a União isenta determinados produtos de impostos para exportar, para não exportar imposto, para ter competitividade, quando ela isenta isso, ela abre mão de dinheiro que seria dos estados e municípios. Então, você tinha umas leis para fazer compensação, para a União devolver esse dinheiro. Isso nunca foi muito bem regulamentado, então tem muito rolo nessa questão. Tem período que a União paga, tem período que não paga e tal. Mas, enfim, pegava os 15%, fazia um bolo no Estado. E aí, no caso, era ensino fundamental que era atendido. Então, os recursos do fundo eram distribuídos proporcionalmente à matrícula no ensino fundamental que cada município ou cada estado tinha. E, portanto, você fazia uma conta no final de um ano, dizendo, sei lá, vamos pegar um exemplo. São Paulo tem 10% da matrícula no estado de São Paulo, 10% dos recursos do fundo vem para o município de São Paulo. Então, todo o dinheiro que entrava, por isso que o fundo é contábil, né? Ele era um corretor da redistribuição desses impostos. Então, quando você tinha, por exemplo, o fundo de participação de municípios ou dos estados, você já tinha um recurso que ia transferido para o município. Então, se corrigia essa transferência pela conta do Fundef. E, portanto, o município, se recebesse a mais, ele recebia um pouco a mais, já embutido nesse imposto, que estava sendo feita a redistribuição. E a outra questão que estava embutida nisso é que 60% dos recursos do fundo deveriam ser destinados ao magistério, não salário. Então, ele podia ser salário, podia ser formação e podia ser bônus, que aí foi um dos artifícios que se usou depois para não se aumentar salário diretamente. Bom, o que é interessante nesse processo é que, bom, e aí você tinha uma redistribuição dos recursos no âmbito de cada estado. Então, já que aqui nós estamos falando em pesquisadores, deixa eu citar alguns trabalhos, ou pelo menos eu vou citando alguns trabalhos que fizeram estudos interessantes sobre o Fundef. Um deles, que tem a ver com isso daqui, é o mestrado da Patrícia Lazinski de Souza, que fez na GV, e ela estudou a redução da desigualdade com o Fundef no estado de São Paulo. Muito interessante o trabalho dela na ocasião. Bom, e aí você tinha diminuído com isso a desigualdade no interior de cada estado. Mas você permanecia com a desigualdade entre estados. Os fundos, eles tinham uma desigualdade grande porque tem a ver com a riqueza do estado, e etc., e que tem a ver com as mazelas do nosso sistema tributário. Bom, o mecanismo que se pensou na época era a complementação da União. Então, a União complementaria os estados mais pobres e reduziria a desigualdade, né? Na hora que você aumenta o piso, né? Os que recebem menos, você diminuiria a desigualdade. A proposta de complementação da União do Fundef era muito boa. O único problema é que ninguém cumpriu jamais, né? Por que ela era muito boa? Porque ela fazia o seguinte: ela pegava uma média nacional do cálculo do custo por aluno, do gasto por aluno possível, quer dizer, somava tudo, todos os fundos, dividia pelo número de alunos, né? Portanto, você tinha uma média nacional e a complementação da União ia puxar todos os estados abaixo da média à média. Porra, você ia ter um processo de redução brutal das desigualdades.
Claro que isso implicaria numa montanha de dinheiro, numa grande mudança no padrão de financiamento da educação. A União nunca cumpriu, nem no nos governos Lula, até que quando substituiu pelo Fundeb, esse era um dos grandes problemas políticos que tinha que se resolver, como é que ia ficar a complementação da União. E aí isso gerou esses precatórios do Fundef, que estão ainda para ser pagos. Até esses dias eles entraram na conversa, porque por conta daquela história do pagamento do Bolsa Família dele, aí, com esse Renda Família, sei lá, esse novo projeto dele, do Bolsonaro. Bom, eu tenho uma hipótese que uma das razões do sucesso da tramitação da proposta do Fundef, e que foi uma das habilidades do Paulo Renato, é que ele conseguiu enganar todo mundo. No sentido assim, ele conseguiu fazer todo mundo acreditar que ia ganhar com o Fundef, né? E quando caiu a ficha, o pessoal percebeu que tinha gente que perdia, né? Por exemplo, os municípios de São Paulo que não tinham ensino fundamental perdiam 15% da receita vinculada, né? E isso estrangulou no curto prazo as políticas que eles implementavam de educação de jovens e adultos e educação infantil, né? Tanto isso é muito interessante, porque logo que o Fundef foi aprovado, você teve algumas ações de inconstitucionalidade do Fundef. O curioso é que a primeira ação de inconstitucionalidade do Fundef foi movida pelo prefeito de Recife na ocasião. Agora eu não vou me lembrar o nome dele, que era Freire, eu acho que o sobrenome dele, que era do PFL, que era da base aliada. Mas esse tinha entrado na história de que ia ganhar, quando ele viu, ele estava perdendo. E no estado de São Paulo, onde depois que cassou a primeira, porque eles ganhavam a liminar, tirar o Fundef não existia na cidade, portanto eles recebiam o dinheiro todo, aí caía a liminar. Então você tinha uma bagunça nas contas por conta disso. Em São Paulo, na prestação de contas, todo mês saía quem tinha liminar naquele mês, quem não tinha. E tinha uns 10 ou 12 municípios em São Paulo que ficaram alguns anos com essa batalha de liminares nisso. De toda maneira, eu estou falando isso porque existia uma certa ignorância do processo que estava sendo proposto na época da aprovação do Fundef. Quando nós chegamos no final do Fundef, né, transcorridos os 10 anos, mais aquela transição em 2006, já não tinha mais bobo. Todo mundo sabia fazer a conta. Então, foi uma negociação muito mais complicada, porque qualquer proposta, no dia seguinte tinha, ou o INDIME tinha uma conta, o CONSED tinha outra, a CNTE tinha outra, falava assim, essa não dá porque eu perco. E portanto, digamos, o arranjo político se tornou mais complicado. De toda maneira, de imediato, o Fundef gerou um processo acelerado de municipalização. Eu acho que essa foi uma consequência inicial muito forte. Por quê? Porque aqueles municípios que tinham perdido dinheiro porque não tinham ensino fundamental começaram a correr atrás de arrumar escola de ensino fundamental. Você teve alguns municípios que fizeram a opção de não municipalizar, no sentido de transferir escolas do Estado para os municípios. Mas a regra, a maioria deles transferiu. Agora, o que foi curioso, e portanto em São Paulo aumentou muito rapidamente o índice de atendimento no ensino fundamental por parte dos municípios nesse mecanismo de correr atrás do prejuízo. Mas no Norte e no Nordeste, que já eram muito municipalizados, também houve uma intensificação da municipalização, porque, como os municípios eram muito pobres, aquele dinheiro complementar do Fundef, no contexto deles, era uma montanha de dinheiro, né? E, portanto, teve casos que a complementação do Fundef era maior que o orçamento municipal. Então, você tinha muita gente que queria queria municipalizar. Tem umas coisas bem bizarras nesse processo. Vou dar uma. A cidade de Marabá, no Pará, mudou o Estatuto dos Funcionários Públicos e introduziu todo o funcionalismo público dentro do quadro do magistério, para todo mundo ser contemplado
pelos recursos do Fundef. Enfim, você tinha coisas absolutamente bizarras nessa linha. Tem outra que eu acho que é muito curiosa, que foi o seguinte, que é também um negócio engraçado, que foi estudado por uma pesquisadora da UCDB, Janira, não vou me lembrar o nome dela aqui, mas ela foi orientanda da Regina Cestari. Ela fez um trabalho muito interessante, que era o seguinte: em Ponta Porã, em vez de entender que o Conselho do Fundef era um conselho de fiscalização, eles interpretaram que o Conselho do Fundef era um conselho gestor do Fundef. E, portanto, durante um ano, quem definiu os gastos da educação no município foi o Conselho do Fundef. Passado um ano, os caras se deram conta que tinham lido errado e acabaram com a festa. Ela estuda exatamente este momento absolutamente peculiar, em que, o único na nossa história, em que um conselho geriu a política municipal de educação, né? Bom, enfim, o Fundef, ele reduz a desigualdade no financiamento do ensino fundamental, descobre os outros. E, portanto, também vocês estão interessados em implementação de política. Aqui em São Paulo, por exemplo, que você tinha muitos municípios que tinham só atendimento à educação, infantil, houve um artifício de muitas prefeituras que começaram a criar EMEIFs, que eram escolas municipais de educação infantil e fundamental. Por quê? Porque o gasto com o ensino fundamental podia ser usado os recursos do Fundef. Quando você põe isso tudo numa mesma escola, ninguém controla essa contabilidade, né? Você põe um mínimo de carga horária para o professor da educação infantil e carrega no outro. E o Estado já tinha um mecanismo, que aqui em São Paulo era relativamente comum, por exemplo, que eram as escola, EMEB, MFB, era assim, a escola EEFB, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. Aí tinha, pegava os dois e fazia o mesmo movimento. Isso gerou algumas coisas hilárias. Por exemplo, teve uma pesquisa que foi encomendada para a FIP pelo governo federal, logo 2, 3 anos depois do Fundef, que concluiu que o Fundef tinha aumentado uma barbaridade, a barbaridade no gasto no ensino fundamental, mas praticamente tinha zerado o gasto no ensino médio, que era um negócio falando assim, bom, se zerou, você cortou 50%, 60% do gasto, é óbvio que os caras estão em pé de guerra. Ninguém reclamou, não aconteceu, quer dizer, era só um artifício de contabilidade, né? Então você teve muita sutileza nesse sentido. Bom, quando se chegou ao fim do Fundef, já tinha, logo que o Fundef saiu, já tinha surgido a ideia do Fundeb para contemplar todo mundo. Eu diria que tínhamos 2 ou 3 problemas complicados a serem resolvidos. O primeiro deles era o tamanho da complementação da União, porque você tinha uma ambiguidade. A União queria diminuir a sua complementação, porque a prevista no Fundef era muito alta, mas, por outro lado, ela acenava que agora eu vou pagar. Então, também o pessoal estava interessado nisso, né? Quer dizer, e aí o acordo que se fez foi o que está vigendo até agora, que é de 10% dos fundos, né? Soma todos os fundos, no caso atual são 130 e tantos bilhões de reais, os 10% a União complementa, nós vamos a 150 e poucos de recurso total do fundo. Então, digamos, isso foi equacionado desta maneira. A outra questão complicada era que quando você passa a falar no Fundeb, você tem que financiar todas as etapas e modalidades da educação básica. E aí a relação de custo entre elas é um acordo complicado, por vários motivos. O primeiro deles é que na educação básica o que tem mais caro é creche, porque tem pouco aluno por sala. E portanto, se você for fazer o valor real da creche, ela estoura os gastos, né? A Undime chegou a fazer um estudo uns anos após a aprovação do Fundeb, quem conduziu foi o Luiz Araújo,
que chegou a um gasto de 4 vezes o do ensino fundamental urbano de primeira a quinta série, né? Ou seja, 4 vezes o valor de referência do Fundeb, né? E aí você tinha uma disputa. Se você jogasse mais carga nos custos da educação infantil e do ensino fundamental, você jogava dinheiro para os municípios. Se jogasse mais dinheiro no ensino profissional ou no médio. Então, digamos, foi uma solução de compromisso à banda, né, de 1.307. Né? Então, se estabeleceu a matrícula equivalente do urbano de primeiro a quinto ano, que já existia no Fundef, né? Depois de alguns anos do Fundef já se distinguia o primeira a quarta e o quinta a oitava e o urbano e rural. Então, a lógica já estava implementada. Então, o que se fez no Fundeb foi estabelecer a banda, né, de 0,7 a 1,3, e, digamos assim, no contexto foi um acordo que funcionou bem. Eu diria que esses foram os 2 principais problemas que foram resolvidos pelo Fundeb, mas que tiveram um papel importante porque começou a contemplar toda a educação básica e etc. Então, num primeiro momento, o impacto de municipalização foi muito grande, depois, quando você financia todo mundo, essa indução via financiamento perde efeito, mas, digamos, o efeito maior da municipalização da educação fundamental já tinha acontecido. Bom, só para dar uma ordem de grandeza para vocês, o Todos pela Educação, em 2015, depois, 2017, eu acho, mas eles pegaram dados de 2015. Eles fizeram um estudo muito interessante em que eles mostram o impacto do Fundeb. Então, eles fazem uma demonstração que é o seguinte, eles pegam, se não tivesse Fundeb, qual seria a diferença entre o menor per capita no Brasil e o maior? Então, seria entre o município de Buritis, no Maranhão, e o município de... Deixa eu ver aqui, minha impressão está ruim. Espera aí um pouquinho que eu já te digo. Eu baixei essa apresentação aqui. Município de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Então, se não tivesse Fundeb, o município de Buritis teria R$ 450 ano por aluno. Ou seja, é uma barbaridade, né? Enquanto que o município de Pinto Bandeira teria R$ 56 mil. Vocês verem, né? De 450 para 56 mil reais. Quer dizer, é uma desigualdade absurda, né? Esses valores não devem ter sido substantivamente alterados. Com o Fundeb e a complementação de 10%, esta diferença caía para R$ 2.900 para o município de Buritis. Então, veja, com o Fundeb, Buritis passa de 450 para quase 3 mil por aluno. E Pinto Bandeira cai de 55 para 19.500, 559. Então, veja, o impacto do Fundeb na redução da desigualdade de recursos para o financiamento foi brutal, né? Quando nós estamos chegando agora, se pensou que era possível avançar ainda nessa redução da desigualdade. Então, isso, eu acho que é um dos elementos de novidade que nós tivemos nesse debate, quer dizer, a perspectiva de ampliar a redução das desigualdades no financiamento. E aí, isso é importante, né? Porque de fato, era uma boa oportunidade, né? Porque você já tinha resolvido aquela contradição que me parecia maior, que era descobrir o salário, né? Eu esqueci de uma coisa importante, de uma consequência importante do Fundef, é que nos municípios mais pobres, e aí leia-se muito Norte e Nordeste, o impacto no salário dos professores foi brutal, né? Professores que ganhavam, o piso foi para 300, né? Logo da aprovação do Fundef, e, portanto, você tinha aqueles municípios que não pagavam o salário mínimo passaram a pagar o salário mínimo. Isso foi um ganho sem tamanho.
né? Mesmo em outros municípios em que o salário não era tão aviltado, mas você tinha bônus, você teve, em alguns casos, melhoria de salário. Claro, longe do que chegou a ser definido depois como o piso, né? O piso é um salto adiante nessa questão. Mas, de toda maneira, o Fundeb, é muito curioso você pensar o Fundef e depois o Fundeb de uma perspectiva histórica, porque eles foram muito rejeitados no seu lançamento e, com o passar do tempo, se conseguiu perceber que era um mecanismo poderosíssimo de redução de desigualdade, de redistribuição de recursos, importante, né? Bom, acho que neste momento em que a gente rediscutiu o Fundeb, me parece importante a gente destacar algumas coisas, né? A primeira delas, que eu acho que é fundamental e a gente tem que reconhecer, foi uma imensa vitória, né? Você fala assim, mas tem isso, tem aquilo. É verdade, mas se você levar em consideração a média das coisas que vão para o legislativo, que tem uma defesa de ampliação do direito à educação, de defesa de mais gasto público em educação, é difícil a gente encontrar uma situação em que você tenha tido um ganho tão grande, né, como esse, né? Você passar. E aí vamos ser claros, né, contando com a incompetência do governo federal, né? O debate estava em 20, eles foram lá e falaram assim, vamos pegar um pedaço desse para o Bolsa Brasil e não sei o que lá, mas a gente aumenta para 23. Quando foi destruída a proposta, ficaram os 23, não voltaram para 20, né? Então, o aumento da complementação da União de 20 para 23 foi obra da incompetência governamental, né? O resultado final é uma paulada na política de contenção de recursos do Paulo Guedes. É quase uma pá de cal na emenda 95. Quer dizer, você tem as consequências muito importantes, né? E aí você tem algumas novidades que são muito importantes para a gente comentar. Eu vou comentar primeiro o que se manteve, que me parece muito importante, e depois eu vou comentar as duas novidades mais importantes. A primeira delas foi a não inclusão das verbas do salário e educação e o pagamento de aposentados no cômputo, nos recursos, na complementação e no uso dos recursos do Fundeb. Ambas são proibidas pela Constituição, mas desde o Fundef está se tentando fazer isso. E no caso do pagamento de aposentados, na maior parte dos estados brasileiros se usam os recursos de MDE, né, os recursos vinculados, para pagar aposentado. Então, o Fundef ter deixado, e a LDB é omissa no caso, né? O Fundeb ter proibido o uso dos seus recursos para essa complementação é óbvio, mas é um ganho. A não utilização dos recursos do salário e educação já estava no Fundeb, foi mantida, é importante. Outra questão que foi mantida, que eu acho um ganho, ainda que esses dias eu tive num debate que uma colega contestou, que é o seguinte, tem um dispositivo que já existia na emenda do Fundeb, que dizia o seguinte, para a complementação da União, só podem ser usados 30% dos recursos vinculados. O que quer dizer isso? A União tem que complementar lá os 10% do fundo, sei lá, os seus 15 bilhões. Bom, ela só pode pagar 30% disso com recursos de MDE, ou seja, recursos que estão dentro dos 18%. Os outros 70% têm que vir de recursos que não são da educação. Ora, ou não são de MDE, não são dos 18%. Isso é muito bom, porque significa o seguinte, 70% da complementação do Fundeb vem de outras áreas que não da educação, e, portanto, aumenta o orçamento da educação. Então, a manutenção desse dispositivo, conforme o bolo do fundo aumenta e a complementação da União aumenta, me parece um aspecto importante, mas ele não é novidade. Nós temos 3 novidades que me parecem importantes que vieram na emenda, né? Na regulamentação a gente vai ter outra discussão. A primeira delas foi a ampliação da subvinculação para o magistério.
que é a ampliação de 60 para 70. Bom, é verdade que para uma parte grande das redes, para os municípios e estados brasileiros, ela não produz impacto. Por quê? Porque como o salário representa uma parte grande dos gastos com educação, a maioria dos municípios e estados já gastavam mais do que 70% dos recursos da complementação, dos recursos do Fundeb para pagar magistério. Mas os que não pagavam vão ter que aumentar. Né? Os que não gastavam 60%, que já estavam o gasto entre 60% e 70%, vão ter que aumentar o que eles gastam com magistério. Então, é um ganho que tem impacto no salário dos professores, ou nos bônus, etc., mas não tem efeito universal. Né? Ele vai se aplicar a alguns casos, mas, de toda forma, reduz a desigualdade, aí aumenta o salário médio, e tudo importante. As duas novidades importantes que nós tivemos foi a constitucionalização do CAC, e eu vou desenvolver depois a importância disso, porque o CAC ainda é a questão talvez mais polêmica na regulamentação, mas eu considero um ganho. E outro elemento que eu considero um ganho é a aprovação do modelo híbrido. Né? O que é o modelo híbrido? Que eu acho que é outro aspecto bastante interessante na perspectiva de redução da desigualdade. Veja, hoje, com os 10% de complementação, a União complementa fundos estaduais. Então, pega os fundos com as menores médias e complementa esses até chegar nos 10%. Bom, o que pode acontecer? Como acontece de fato? Por exemplo, eu pegar um município como São Francisco de Assis, na Bahia, que tem uma refinaria da Petrobras lá, que tem uma receita de ICMS absurda, recebe complementação do Fundeb, porque o fundo da Bahia recebe complementação. E a Bahia precisa receber, porque a Bahia é um estado pobre. Agora, São Francisco de Assis não precisa. Ao mesmo tempo, pegando no outro extremo, um município como Apiaí, Registro, aqui em São Paulo, no Vale do Ribeiro, são municípios muito pobres. Mas como São Paulo, o fundo de São Paulo não recebe complementação, ele não recebe. Né? Então, você começar a complementar também aquelas redes que têm um valor total de recursos disponíveis, né? no conjunto das suas fontes, abaixo da média nacional, você receber a complementação, os mais pobres receberem essa complementação, certamente vai diminuir a desigualdade. Então, me parece que isso é um ganho. Junto com o modelo híbrido veio essa ideia, que eu vou comentar em seguida, da complementação usando resultados de gestão e etc., que é uma coisa que está mal definida. Bom, então, eu estou falando isso para sinalizar que a aprovação da emenda 108 foi uma grande vitória e acho que aí tem algumas peculiaridades que vale a pena estudar. Né? Eu me lembro que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que foi a Constituinte de 46, eu me lembro de ter lido um depoimento do Jorge Amado, que era deputado pelo Partido Comunista. Né? E o Partido Comunista tinha decidido que ia fazer uma emenda contra o racismo. Né? Aí o Jorge Amado falou assim, bom, se eu propuser isso, comunista que sou, não passa. Então ele falou assim, então eu tenho que arrumar um conservador para propor isso. Ele falou, quem é o conservador óbvio para patrocinar isso aqui? O do Casa Grande Senzala, lá, né? Agora esqueci, ele fala de novo, a minha memória está... Gilberto Freire. Então, o Gilberto Freire era deputado pela UDN, né? Partido Conservador. O Jorge Amado foi lá e falou com ele se ele não patrocinava a emenda. Então, quem assinou a emenda foi Gilberto Freire. Estou falando isso porque eu acho que o fato da relatora ter sido a Dorinha faz diferença do ponto de vista da política prática. Né? Por quê? Porque, em princípio, ela é insuspeita de ser de esquerda ou de não sei o quê, e de ser do partido do partido do presidente da Câmara. Enfim, ela conseguiu catalisar e conseguiu sintetizar ali demandas diversas que fez com que
uma coisa raríssima, uma emenda constitucional praticamente ser aprovada por consenso. Tão forte foi que o Senado não mexeu, né? Quer dizer, isso, assim, do ponto de vista de política prática, é uma questão e tanto para a gente pensar, né? E acho que aí a Dorinha tem seus méritos e, portanto, já lhe foi conferida a honraria de ser a proponente da regulamentação, né? Porque já vem com a autoridade desse grande acordo, né? Isso é importante. Bom, acho que aí nós vamos entrar na discussão da regulamentação. E na regulamentação, eu tenho selecionado 4 questões que vale a pena a gente mencionar, que me parecem as 4 questões enroladas que a gente tem aí na discussão da regulamentação do fundo. A primeira delas é o repasse de recursos públicos para a escola privada, e aí a brecha que está aberta é aquela subvinculação dos 5% da complementação para a creche, né? Bom, primeira coisa que é importante a gente ressaltar, porque senão você começa a ter uns slogans aí que, além de estarem errados, depois com o tempo elas perdem todo conteúdo. Isto não é voucher. Voucher está associado a 2 coisas, e digamos assim, e o voucher é a proposta neoliberal para a educação por excelência, né? Mas o que está sendo proposto aqui é o velho e tradicional e patrimonialista subsídio público para a escola privada. O voucher tem que satisfazer 2 condições. Primeiro, escolha da família. O voucher se aproxima a um cheque alimentação. Você dá o dinheiro para a família, ou dá o dinheiro para o sujeito escolhe onde ele quer gastar. E segundo, está associada à ideia de concorrência entre as escolas como um mecanismo de aperfeiçoamento. Então, nós não estamos falando de voucher aqui, portanto, não vamos usar esse termo, que ele é equivocado conceitualmente e joga a gente para outro lugar, né? O que é interessante é que, na verdade, ele pode representar e isso é deletério, uma sangria de recurso público para a escola privada. O que é absolutamente contraditório por 2 razões conjunturais que me parecem importante a gente mencionar. A primeira delas é que nós estamos assistindo, por conta da pandemia, uma intensificação da transferência de alunos da escola privada para a escola pública, né? Então, seria contraditório a lógica do Fundeb, que é de reduzir a desigualdade, garantir padrões mínimos, você transferir dinheiro no sentido contrário de onde está indo a demanda, a matrícula, né? Obviamente equivocado. O segundo ponto, que também é uma coisa absurda a gente pensar, é que no caso da educação infantil, o padrão de qualidade é público, não é privado, né? Em geral, a oferta privada é de mais baixa qualidade que a oferta pública. E por último, que eu acho que é uma questão que sempre vale a pena de discutir, porque ela aparece na linguagem comum, que não tem sustentação nenhuma do ponto de vista da literatura científica, é que a escola privada não é melhor que a escola pública, né? Quando você faz o ajuste de resultados da escola privada para a escola pública, ou não existe diferença, ou a escola pública é melhor, né? Eu e a Tereza traduzimos um trabalho do Stephen Cleese e do Brent, que nós publicamos na Revista Brasileira de Educação, que faz uma extensíssima revisão sobre a discussão da privatização da educação nos Estados Unidos e em outros países, mas esse debate é muito americano, e eles mostram que aqueles textos que faziam uma certa apologia da escola privada, quando os dados foram submetidos a escrutínio público, foram destruídos. Em particular, por exemplo, um texto que criou um certo alvoroço nos Estados Unidos nos anos 90, o Private Vouchers, do Terry Moe, do Moe e... não me lembro outro nome, mas é o Terry Moe que é o principal autor. Enfim, quando você faz o ajuste dos resultados por nível socioeconômico, não há evidência. Inclusive, o Chico Soares tem um trabalho maravilhoso que é sobre o vestibular do UFMG, que
que conclui que algumas escolas de elite de Belo Horizonte prejudicam os alunos e não ajudam, apesar de nominalmente o resultado ser alto. Bom, enfim, eu acho que esse é um primeiro problema, mas que no texto da Dorinha está bom, porque ele diz que é público, trabalha com aquela ideia da exceção que está na LDB e acho que está bem resolvido ali. Mas, de toda forma, certamente essa temática vai reaparecer. O segundo problema, e aí eu acho que é uma limitação do projeto da Dorinha, que não menciona o CAC. O que é uma barbaridade nesse contexto, porque se o CAC está constitucionalizado, por que você não vai mencionar explicitamente o CAC na regulamentação? Não faz sentido. Falar em insumos educacionais sem puxar o conceito, e o conceito é poderoso, porque é em torno dele que tem se discutido, não faz sentido. E o CAC, a meu ver, ele tem um mérito que é importante, porque o CAC ele inverte o debate. Porque, veja, o debate do Fundef, Fundeb, do jeito que ele foi colocado historicamente, ele é basicamente o seguinte: pega o montante de recursos disponível pela legislação e divide de uma forma melhor. Agora, o CAC faz o contrário. Ele pega e fala o seguinte: nós temos que dizer quanto nós vamos gastar a partir das necessidades. Então, veja, se cada aluno tem direito a um conjunto de insumos educacionais, é a partir da multiplicação pelo número de estudantes desse kit mínimo que eu vou definir quanto eu preciso gastar. Isso é muito interessante, porque, veja, na LDB, esse debate apareceu logo que a LDB foi aprovada, porque você tinha dois jeitos de fazer a política de fundos. Porque, se não me falha a memória, no 75 da LDB, tem um conceito, que é um conceito que sumiu do nosso debate, que era o de capacidade de atendimento. O conceito de capacidade de atendimento ele está associado a uma ideia de CAC. Porque, veja, capacidade de atendimento era a seguinte ideia. Você define um per capita, que é aquele necessário para garantir uma educação de qualidade, vê os recursos disponíveis, divide os recursos disponíveis por esse per capita e te diz quantos alunos você pode atender. E, portanto, digamos assim, isso ia em cascata, né? O João Molevade chegou a escrever sobre isso, dos fundos em cascata, que era o seguinte: você define, e aí usa a ideia da capacidade de atendimento. Quer dizer, um município não podia atender mais do que a sua capacidade de atendimento permitia. Para atender mais, tem que receber complementação, né? E, portanto, essa ideia de inverter a lógica é muito importante e está embutida na formulação do CAC. E aí é um negócio curiosíssimo, né? Que o Todos pela Educação, por exemplo, que tem dado algumas contribuições para esse debate que eu considero importantes, foi um dos que se opôs ao Fundeb. E aí eu acho que se desacreditou brutalmente nesse processo. Por quê? O próprio Todos chega à conclusão, num dos seus estudos, que tem que gastar no mínimo R$ 5.500 por ano, aluno, para você ter uma educação de qualidade. Agora, se você chega nesse nível e dizer que esses 5.500 tem que compor de um conjunto de insumos educacionais, você fala, bom, então não fizesse esse cálculo, né? Porque esse cálculo é óbvio que ele tem que se desdobrar em algumas coisas que representem atividades embutidas no oferecimento dos serviços educacionais. O argumento da judicialização é muito pobre, é muito frágil. Por que é frágil? Porque se nós levarmos em consideração que uma determinada lei pode ser judicializada, a gente não vai propor coisa alguma, porque tudo que é polêmico vai acabar, né? Eu tenho usado o exemplo que a gente não aprovaria o piso. Por quê? Porque o piso é um exemplo daquele negócio que ficou rodando no legislativo, no judiciário por anos, porque você teve ação direta de inconstitucionalidade, etc., e no final nós ganhamos, né? Mas, digamos, que uma coisa que incomode determinado arranjos de coisa, determinado arranjo de distribuição de poder e recursos,
vai ser questionado na justiça se isto é o temor, a gente não propõe nada que seja para alterar esse status de coisa, né? Quer dizer, é um argumento muito frágil, né? Enfim, eu não vou me alongar, depois a gente tem um histórico grande de boas decisões do sistema de justiça no que diz respeito à garantia da educação. Eu acho que tem duas exceções que são discutíveis. Eu acho que a deliberação do STF sobre homeschooling, no mínimo, é ambígua. Eu acho que é mais do que isso, ela é complicadíssima. E uma intervenção que eles fizeram, isso também é um caso engraçado. A Constituição do Rio Grande do Sul, ela tinha um dispositivo, ela vinculava 35%. E ela subvinculava 10% dos 35%, 3,5%, para o conselho de escola, para despesas imediatas, aquelas despesas cotidianas, etc., que eram, em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, chama verba de escalão e tal. Mas a Constituição do Rio Grande do Sul já redistribuía isso e a escola ficava com esse dinheiro para usar como precisasse para pequenos reparos, etc. Bom, o caso é engraçado porque, quando isso foi aprovado, o governador da época, que era o Alceu Colares, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que isso era inconstitucional. Bom, o STF resolveu o seguinte, que precisava fazer uma visita em loco para descobrir a natureza do conselho de escola. Aí eles foram, visitaram, concluíram que o conselho de escola, como tinha representação dos pais, não era um organismo público, era um organismo privado, e que, portanto, não podia receber recursos públicos. Absurdo, mas o mais absurdo é que quando depois, no governo do Fernando Henrique, teve o repasse, o PAR, né, que o repasse ia para as APMs, que são muito mais privadas que o conselho de escola, não se falou nada a respeito. Né? Você fala, bom, aí não dá, né? É um negócio muito, muito complicado. Bom, o terceiro ponto que me parece complicado da regulamentação é a vinculação a resultados. Né? O único sossego que a gente tem no curto prazo é que a Dorinha arrumou um jeito que me parece bom. Jogou a regulamentação para 22. Ou seja, como esta parte da complementação, né, os 2,5%, porque você manteve os 10%, depois você tem os 10,5%, que é para o modelo híbrido, e depois você tem 2,5% vinculados a resultado. Como ele só começa essa complementação em 23, ela falou, até 22 tem que ter uma lei para regulamentar. Mas eu acho que vale a pena a gente desenvolver um pouco algumas ideias. A primeira delas é que este dispositivo é contrário à lógica do Fundeb. Porque o Fundeb trabalha com a lógica de equalizar o gasto por aluno nas diferentes redes. Ora, quando eu vinculo o repasse a resultados, eu já não estou trabalhando com a ideia de reduzir a desigualdade. Como os resultados estão muito relacionados a recursos disponíveis previamente, eu aumento a desigualdade e não reduzo. Quer dizer, nesse sentido, ele é completamente estranho à lógica do Fundeb. Além do mais, que eu acho que também é misturar alhos com bugalhos. Quer dizer, uma coisa é a gente discutir que nós devemos monitorar, devemos ter lei para monitorar municípios e redes que estão com resultados ruins, etc. Mas isto é completamente separado da ideia de você garantir condições mínimas de funcionamento de todas as redes. Quer dizer, com esse mecanismo eu tiro recursos das redes mais pobres e que estão com piores resultados para que estão com melhores. Ora, eu estou trabalhando numa lógica de ampliar resultados e não de desigualdade e não de reduzi-las. Bom, o exemplo que é dado também é um exemplo que é um argumento de cabo de esquadra, como eu costumo dizer, que é aquela lei de distribuição do ICMS do Ceará, que vincula uma parcela dos recursos do ICMS aos resultados. Bom, primeira coisa que tem que se dizer é que esta lei é posterior ao início da melhora dos resultados no Ceará. E, em segundo lugar, eu não conheço estudo que me traga evidências de que a melhora dos resultados que se localizam no Ceará tem a ver com essa lei.
Ou seja, é uma coisa que, digamos, as duas coisas acontecem juntas, mas elas não estão correlacionadas. E isso valia a pena estudar com mais cuidado. Então, eu acho que este mecanismo da vinculação de resultados vai exigir da gente uma certa criatividade, porque a gente pode fazer uma vinculação inversa, no caso, juntando com as necessidades, né? Ou você pode ter uma boa gestão em baixa disponibilidade, que é, por exemplo, aqueles municípios que têm baixo per capita e têm bons resultados, por exemplo, né? Fazer uma distribuição inversa dos recursos disponíveis, aí a gente vai ter que usar um pouco da criatividade. E o quarto ponto, que me parece complicado na proposta de regulamentação da Dorinha, é que ela não menciona o piso, né? Era um bom momento para enganchar o piso num mecanismo de financiamento, né? O piso salarial é, de fato, um aspecto muito importante da política de financiamento da educação nos últimos anos, porque ele incide naquele elemento que me parece o essencial para a gente discutir qualidade, né? Se você não melhorar o salário dos professores, não tem como a gente ter melhoria de qualidade da educação no Brasil. É óbvio que não é só isso, mas a gente desconhecer isso a gente não está antenado como é que está o debate mundial sobre essa questão, né? Só para não me alongar, o estudo da OCDE de 2016 mostra que nós temos um dos piores salários de docentes do mundo e que nós temos uma das situações de mais baixa atratividade da profissão no mundo, a rotatividade profissional no Brasil é assustadora, enfim, não mencionar o piso realmente é um problema. E, rapidamente, eu vou mencionar dois pontos que me parecem importantes para a agenda, a próxima agenda, né? O que se abre agora, que me parece interessante a gente estar atento. A primeira é a reforma tributária, né? Digamos assim, é o outro pedaço, né? Nós temos um dos sistemas mais regressivos do mundo, a reforma tributária está entrando em discussão, a questão da regressividade, eu diria que não está no centro do debate. O centro do debate está numa questão da redistribuição federativa dos recursos, que é importante, né? Mas você ter um sistema em que o principal imposto é o ICMS, que é profundamente regressivo, e o imposto de renda, que é o modelo de imposto mais progressivo que existe, ter essa pobreza de alíquotas que nós temos no Brasil, faz com que ele não seja, de fato, muito progressivo. E não ter taxação sobre ganhos de capital, sobre grandes fortunas, ou seja, o nosso sistema tributário é uma excrescência, né? E você não ter uma reforma que tenha como foco a redução da regressividade do sistema tributário é uma pena, e eu acho que isso é, de fato, uma agenda muito importante para os próximos anos. E, por último, eu acho que o Fundeb ele tem que ser, digamos, monitorado para que ele seja executado de fato, porque ele enterra a emenda 95. E mais, ele coloca na ordem do dia a gente retomar o debate sobre o PNE, ou sobre o aumento do gasto em educação, que eu não vou desenvolver, mas se for o caso no debate eu desenvolvo, mas é importante a gente chamar a atenção, e a pandemia escancara isso, que nós vamos sair da pandemia com novas demandas educacionais, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai retomar aqueles projetos tipo um tablet por aluno, Wi-Fi grátis nas cidades. Por quê? Porque o ensino remoto, híbrido do remoto com o presencial, ele veio e não vai sair, né? Quer dizer, era uma das razões de uma certa defasagem, de falta de contemporaneidade da escola, né? Que os alunos eram mais tecnologizados que a escola. Acho que a pandemia traz isso de um jeito novo, né? Vamos ter novas demandas de formação do magistério, que vai ter que aprender a lidar com essa linguagem,
vamos ter que criar a infraestrutura para os alunos terem acesso remoto, e aí provavelmente a gente vai ampliar o debate sobre sala de aula invertida e um monte de outras coisas que são muito interessantes para pensar em qualidade de ensino. De toda maneira, eu acho que a pandemia traz para a ordem do dia novas demandas educacionais que vão demandar mais recursos, e nós temos que conversar com isso. E, por último, que eu acho que é importante a gente mencionar isso, que é necessário a gente pensar na formulação de projetos nacionais ancorados na educação. Quer dizer, na economia do conhecimento, não é possível a gente pensar que a gente vai ser um exportador de commodities primárias, vai sair dessa situação sem investir maciçamente em educação e tecnologia de ponta. Quer dizer, não ter esta visão estratégica é, de fato, um suicídio enquanto nação. Nós temos um governo que joga no outro sentido, né? A gente tem que explicar que vacina é importante, que a Terra é redonda, enfim, que o satélite não é comunista, enfim, são as desgraças da nossa conjuntura política, né? Mas, se a gente quer pensar o Brasil para frente, temos que ter uma política ousada de ciência e tecnologia e não o que nós estamos fazendo, que vai no sentido contrário. Eu paro por aqui e aí estou à disposição para a gente conversar no que me for possível, com o que interessar a vocês. Tá bom? O vídeo está desligado, o meu vídeo? Não, a gente está te vendo. Ah, tá. Não é que eu vi uma setinha ali. Não, bom, é isso. Obrigado. A gente tem aqui, vocês têm aí nas figurinhas de vocês umas mãozinhas, se vocês quiserem, podem usar também, assim, aparecendo na tela para poder aplaudir. Não sei se vocês veem aí os aplausos, né? Mas a gente pode fazer, já que a gente agora está aprendendo a viver desse jeito, né? Aí pronto, aí você vê bonitinho, mas também obrigado, Romualdo, pela sua exposição, acho que sempre é muito bom te escutar e muito interessante te ouvir também dessa perspectiva, pensando nas arenas, não é? Como é que a coisa foi se constituindo, como é que os acordos foram feitos, ou como eles foram desfeitos, como que os atores e as agendas foram se reposicionando aí ao longo desse tempo para que a medida fosse aprovada, né? E que tipo de, ou quais são os desafios, ou quais as negociações que precisaram ser colocadas na mesa para que o novo Fundeb entrasse no circuito. Mas não quero ocupar esse lugar e já passo a palavra também para a professora Zara, que é convidada para poder exatamente fazer uma pequena síntese do que você nos apresenta e também te apresentar outras questões que possam também te ajudar a voltar e a aprofundar alguma coisa que a gente entenda que vale a pena te ouvir mais um pouco. Zara, por favor. Obrigada. Bom, eu queria agradecer protocolarmente a rede de implementação de política, do ponto de vista do protocolo, porque do ponto de vista da essência, eu acho que são um presente de grego. O cara me põe para debater com quem eu aprendi financiamento no doutorado, então a coisa começa mal por aí, né? Então, assim, é protocolar esse agradecimento, tá certo? Mas eu vou começar, então, tomando uma fala do Romualdo, final, que é a minha primeira provocação, Romualdo. E aí eu faço essa provocação a partir dos 2 pontos que foram muito centrais quando o Romualdo foi meu professor. E aí eu fiz, acho que 4, 5 disciplinas com o Romualdo na época, né? Que é princípio de justiça e financiamento. Então, vou começar desse ponto. Você termina, né, uma de suas últimas falas, você diz assim que tratar da regulamentação e, sobretudo, desses 2,5% da vinculação, né, da complementação da União, que está voltado aos resultados, vai exigir da gente criatividade. Essa é a sua frase, né? E aí você, em seguida, fala de uma próxima agenda. Então, assim, quando eu vejo sua fala,
eu penso que é pacífico, que é um sucesso, é para comemorar mesmo a aprovação do Fundeb em todas essas dimensões que você traz, o CAC, o modelo híbrido, né? A possibilidade de você ter municípios dentro de um estado rico e ainda assim pensar nesse fator redistributivo, eu penso que isso é bem pacífico. Agora, me parece, pensando na sua última fala, que vai exigir da gente criatividade e também uma próxima agenda, eu fico pensando de que um dos grandes ganhos do novo Fundeb não é tão concreto assim, não é tão visível, mas me parece que é a inclusão daquele parágrafo 4º no artigo 211, quando ele vai dizer no novo Fundeb que passa a vigorar, né? Um dos princípios da educação é a qualidade mais a equidade. Porque isso não estava no 206, isso não estava no 208. E aparece agora exatamente no artigo que diz respeito ao federalismo, né? Então, eu acho que você colocar lá que qualidade e educação, mas você trazer a discussão da equidade, eu acho que não é menor, de forma nenhuma, né? Então, a minha questão para você é, a primeira delas, eu tenho 3, de sua fala. A primeira questão é, essa equidade que está posta, eu acho que é um ganho enorme, eu aprendi isso, né, no texto que você escreve com a Tereza em 2013 sobre os 25 anos da Constituição, quer dizer, esse ganho que nós estamos tendo, não é pouca coisa você ter no corpo do texto o princípio da equidade, né? É meio caminho para a luta política, tudo certo. Agora, como é que isso precisa ser traduzido do ponto de vista do financiamento? E aí eu vou chamar aquilo que você discute muito bem, que é princípio de justiça social. Bom, se a gente for aplicar aquilo que você discute com a Gabriela Tomazinho do CRAE, mas aí nós estamos discutindo do ponto de vista da produção de conhecimento em fatores intraescolares, mas se a gente pegar aquela teoria e trazer para dentro do financiamento educacional, a minha criatividade que você pede vai te dizer o seguinte, os 2,5% que está como uma agenda em disputa, somado ao princípio da equidade dentro do artigo 211, tem que ser traduzido como VAR. Só que VAR, R no final, é um ato falho. VAR aí não é resultado, é raça. Portanto, eu acho que o debate aí tem que ser uma redistribuição desses valores, desse 2,5%, para atender o princípio de equidade que está posto lá, pensar nos indicadores de raça e socioeconômicos, não de resultado. Então, eu penso, essa é uma defesa que eu, junto com o Eduardo, lá, agora da EDA, não é? Que está lá na Faculdade de Educação, estão fazendo com o Rosenildo também. Quer dizer, esse grupo de professores negros, a gente pensa que a gente precisa disputar isso, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. Obviamente, tendo atenção para nos construir isso que já está ganho, como você bem falou, que é o lugar social e político de quem relatou o projeto do Fundeb e agora está na regulamentação, né? Mas, então, a minha provocação para você é essa agenda, essa próxima agenda que está exigindo a criatividade da gente, não é o VAR não sendo entendido como resultado, mas ele sendo traduzido como R de raça, isso não está posto e acabado? Isso não é um ato falho que a gente tem que se apropriar como agenda? Então, esse é o primeiro ponto, não é? E aí, eu acho ótimo que você tenha colocado os nomes direito, né? Os 5% lá dos 10,5% da educação infantil não é voucher, como dizia o Licínio, vão deixar as palavras fortes para as horas fortes, a gente não vai ter a palavra para ser usada, né? Mas o segundo ponto que eu queria te provocar é assim, aqui a RAPE, já que a questão dela central é a implementação de política, você tem toda uma literatura mostrando para nós o efeito de relações intergovernamentais e também uma coordenação federativa na qualidade da implementação da política, sobretudo
por conta das diferentes capacidades estatais como uma das variáveis, não é? E assim, o Fundeb, quando você vê pesquisas de relações intergovernamentais, mas sobretudo de a coordenação federativa na educação, sempre o Fundeb, o modelo atual, né, ele aparece como um dos elementos, ainda que seja um modelo mais centralizado. E a minha pergunta para você é assim, você acha, porque a gente tem nesse novo Fundeb, um capítulo que trata exatamente dessa comissão intergovernamental de financiamento para a educação básica, que é o artigo Educação Básica de Qualidade, o artigo 17. Na sua leitura, você tem um avanço em termos de relações intergovernamentais com o Fundeb novo, ou ele é uma reprodução dos outros no que diz respeito a ser muito mais técnico do que, de fato, ter potencial para desenvolver uma coordenação federativa ou relações intergovernamentais? Ou seja, essa arena que está positivada no artigo 17, você acha que ela tem algum potencial de ser um espaço realmente deliberativo, de negociação, ou ele é muito mais técnico como o atual Fundeb? Porque isso vai ter um impacto, a meu ver, na implementação da política. E, por fim, eu chego na pauta do dia, que é a renda cidadã. Bom, a gente sabe que, né, por mais que o executivo não seja exatamente um primor na compreensão nem de policy, nem de politics, nem de coisa alguma nesse sentido, ele entendeu que eleitor recompensa programa de transferência de renda, né? E aí, perceba que pouquíssimo tempo, ele rejeita a Renda Brasil, dá um cartão vermelho para o Guedes, mas agora ele volta com a renda cidadã, né? E quer pensar como um espaço fiscal para o financiamento 5% do Fundeb. Você não acha que, por mais que a gente possa pensar numa causalidade aqui, aumento da popularidade dele, com a ideia de criar esse programa Renda Cidadã, mas na sua percepção não já havia um cálculo político quando o executivo ele defende 5% para a educação infantil nos 10% redistributivos? Porque, veja, o que eu estava pensando não é mais, abre aspas, muitas aspas, né, defensável na perspectiva deles, que a educação infantil possa ser computado dentro de um processo, de um programa de transferência de renda, do que a educação fundamental, por exemplo. Então, quer dizer, esse 5%, quando ele chega, inclusive a 23%, mas dizendo 5% tem que ir para a educação infantil, você não acha que já havia ali um cálculo político pensado? Essas são as minhas questões e as provocações que eu trago para você. São boas questões para a gente pensar. Está ouvindo agora? Tá. Tudo bem? Tá joia? Tá. Bom, Zara, eu vou refletir de chofre. Então, pode ser que, refletindo mais no futuro, a gente ajuste um pouco a conversa, mas tua primeira questão, ainda que interessante, ela tem um complicador, porque a complementação é a redes, né? Então, tem que pensar qual é o critério que você vai usar. Eu acho que tem a coisa de gestão e resultado. É que o resultado, do jeito que ele foi proposto, né, ele está muito no resultado das provas nacionais, né? Inclusive que tinha aquela coisa, essa ideia volta e meia aparece, né? Você dá bônus para o professor, associado aos resultados, você põe a placa da escola associada aos resultados e etc. Agora, do jeito que está escrito no texto, está falando em resultados. Então, nós podemos conceituar este resultado. Quer dizer, eu não tinha pensado nessa coisa de raça, acho que tem uns complicadores do ponto de vista técnico, porque você teria que fazer uma distinção entre os alunos, pode ser mais complicado. Mas, enfim, eu não vou reagir a isso, mas eu vou te dizer por onde eu tendo a pensar.
Primeira coisa, eu esvaziaria o resultado seco. Faria a coisa por ajuste por nível socioeconômico e priorizaria os resultados no atendimento às populações de mais baixa renda, né? E, portanto, na hora que você faz o ajuste dos resultados da Prova Brasil por nível socioeconômico, como você vai ter uma curva ascendente, né, uma reta ascendente, né, conforme aumenta a renda, conforme aumenta a nota, você definir a parcela da esquerda, né, dos alunos, os bons resultados naquelas redes que atendem a população de mais baixa renda. Isso eu acho que é uma entrada. E a outra é que resultado também pode ser os resultados de acesso e sucesso, né, de matrícula e de aprovação, que também é uma coisa interessante do ponto de vista de enfrentamento, de equacionamento da questão. Mas, de toda forma, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter algum tempo para refletir e é importante a gente pensar alto a respeito. Agora, digamos assim, o enfechamento das políticas de fundo é muito forte com a ideia de equidade, né? É sempre importante a gente pensar, né? Por que a gente tem 26 fundos e não um fundo? Porque um fundo estava resolvida a questão, né? O problema é que aí o fato da gente ser uma federação é uma coisa complexa. Mas, enfim, eu tenderia a pensar a questão da regulamentação muito nessa linha, de enfatizar alguns resultados e fazer sempre uma distribuição que leve em consideração os sucessos nas populações mais vulneráveis. Mas eu acho que a ponderação de que você não pode botar mais dinheiro em quem está indo bem como em fechamento do processo seria mais plausível, mas, digamos, a Inês é morta, né? Portanto, a gente vai ter que torcer o sentido disso aí na regulamentação. Temos 2 anos para exercer nossa criatividade, né? A segunda questão, eu acho que não muda substantivamente em relação ao que a gente tinha. O que eu acho que está, para minha surpresa, eu tenho ouvido com mais frequência e na boca de quem eu jamais esperava, a ideia de que nós temos que avançar na regulação, na colaboração interfederativa. Aí eu acho que tem dois desafios, e eu acho que esses são complicados. E acho que nós não vamos nos livrar deles enquanto formos uma federação, e provavelmente não deixaremos de ser tão cedo, né? O primeiro deles é que, se eu embarco na ideia da regulamentação do artigo 23 da Constituição, que seria a regulamentação do regime de colaboração, e aí eu vou pegar para você um projeto que eu acho que é um bom projeto, pode ser melhorado, mas é aquele projeto do Ságuas Monteiro na legislatura passada, eu acho que ele era muito razoável. Eu me lembro que eu participei de um grupo de trabalho que o Binho, na época que estava na Secretaria de Cooperação Federativa, montou, que éramos eu, Luiz Dourado, Cury e Abicalil, com ele, para discutir. A gente pegou, esmiuçou aquele projeto do Ságuas, fez sugestão para aqui e para lá. Mas tem uma questão da qual a gente não escapa. Na estrutura federativa, no limite, o cara diz se quer ou não quer colaborar. Você não impõe a colaboração a ninguém. Então, por exemplo, a Constituição de Mato Grosso, que instituiu na Constituição Estadual o sistema único, era por adesão. Entendeu? Então, e mesmo o SUS, que do ponto de vista de articulação federativa, ao fim e ao cabo, é muito mais eficiente que a colaboração federativa que existe na educação, é consensual. Então, veja, eu acho que, e digamos assim, eu não vejo como regulamentar um sistema nacional de educação que, ao fim e ao cabo, não caia nessa questão. É por adesão, não tem como impor, por conta da ideia da autonomia federativa. É evidente que se a gente tiver um sistema único, um sistema nacional, nós temos muitos ganhos em relação ao que nós temos hoje.
Mas é muito complicado avançar nessa discussão. Acho que vale a pena tentar, mas, digamos, isso não passa por esse comitê aí que está do Fundef. Ele grosso modo, ele já existe, ele vai fiscalizar se a aplicação das contas que vão estar previstas na lei de regulamentação estão sendo bem aplicadas ou não. Acho que a questão da colaboração federativa no Brasil é um nó do qual nós não vamos nos livrar tão cedo, né? Podemos avançar aqui e acolá, um pouco comer pelas beiradas, que é mais ou menos o que nós estamos tentando fazer. E não vejo muita consequência no distraídos venceremos, né? O distraídos venceremos é o seguinte, num rabicho acho que era da 53, né? Alguém enfiou lá o Sistema Nacional de Educação, né? Volta e meia, em algum rabicho de lei, o nego enfia lá o Sistema Nacional de Educação. Como está todo mundo distraído, não produz efeito nenhum. Se forem discutir isso, provavelmente vai dar um rolo danado que os caras vão tirar, né? Ou seja, essa esperteza legislativa não produz consequências, né? A não ser retórica. Então, acho que é um debate muito mais complicado do que a gente está armado hoje para fazer. Temos que estudar mais isso, temos que avançar, né? E acho que nós enfrentaríamos um debate muito complexo de opor o artigo 23 ao sistema, né? Ou seja, eu já vi gente, quando você fala em sistema, ele vem com o artigo 23 e, portanto, fica ali. Você pode ter coisas melhores ou piores ali, mas não muda substantivamente nada, né? Então, acho que essa é uma questão bastante complicada para enfrentar. Olha, eu vou te confessar, sobre a terceira questão, eu vou te confessar que me espanta a proposta. Por quê? Porque não pode, a menos que mude a lei. Por quê? Porque recurso do Fundeb é MDE. MDE não pode subsidiar alguma coisa que não seja educação dentro do que está estabelecido no 70 da LDB. Então, desde o começo, eu falei assim, bom, eu não sei qual é a maluquice que eles estão propondo, porque não pode, né? Ou seja, quem regulamenta o mecanismo da vinculação, da onde o Fundeb é um filhote, é o artigo 70 da LDB. Se você não mexer nele, não tem como fazer uma coisa que não seja educacional, né? Você pode repassar recurso para a instituição privada, naquelas exceções, etc., que estão na lei, mas elas têm que ser instituição privada de ensino. Portanto, ela não se confunde com a renda cidadã, ou pelo menos aquele imposto de renda negativo, ou todas essas ideias de transferência de recursos para famílias pobres, né? Ela está, digamos, o Fundeb está associado à contraprestação do serviço educacional, né? Então, eu não entendo a jogada, e, portanto, eu não vejo muita esperteza nisso. Quer dizer, um esperto que estava com 20 e depois sai com 23 e, portanto, ainda perde, não tem esperteza, né? Quer dizer, e aí, portanto, assim, isso foi um cálculo de fazemos hoje e perdemos semana que vem, né? Imagina o cara fazer um plano para 2, 3 anos, né? O Bolsonaro é bom para destruir, para construir, ter alguma coisa mais elaborada. Isso não existe, né? Então, não vejo nenhuma grande artimanha política, não. Me parece uma atrapalhada, como várias que eles fizeram aí, né? Uma coisa dessa não resiste 5 minutos num tribunal de esquina. Imagina no STF, que, de alguma maneira, lê a Constituição, né? Então, não acredito que isso prospere, além da dificuldade política, né? O cara levantou a lebre e já voltou para casa para pensar noutra ideia, né? Eu não acho tão trivial você fazer esse movimento, né? Mesmo que você consiga na batalha política, que já é complicado. A jurídica, você teria que mexer muito na Constituição para fazer. Você teria que desmontar o mecanismo da vinculação, que não é, quer dizer, que é uma coisa que setores conservadores querem, os ultraliberais, né, também querem, mas não é uma coisa que você faz assim, só porque eu quero vai fazer. Ela é complicada. E aí, digamos, o nosso arranjo federativo pesa, né? Pesa como um mecanismo de contrapeso. Então, não acho. Acho muito pouco provável. Ok. Bom, Breiner,
A gente podia ficar discutindo na questão Acho que a gente pode. Mas acho que tem uma série de questões aí que chegaram para vocês, né? Maldo, te agradeço. Ei, olha, o canal está aberto para as perguntas, e enquanto vocês se organizam, eu tenho aqui algumas coisas que também quero acrescentar, Romualdo, se você quiser retomar. Você tinha, no início da sua exposição, comentado, dado vários exemplos do que eu chamaria de manobras ou de estratégias dos municípios à época do Fundef, com F de farofa no final. Minha pergunta é: o que você imagina também do ponto de vista dos arranjos dos municípios para estratégias para o novo Fundeb? Quer dizer, do ponto de vista, o que vai mudar ou o que é que vai ser acentuado ou agravado do ponto de vista da gestão dos municípios em relação aos recursos? Essa é a primeira coisa. A outra é que você comenta sobre a janela de oportunidade que se abre, o que a professora Dorinha percebe, junto dela também todo o Legislativo, tanto Câmara como o Senado. Queria que você comentasse sobre isso em relação, digamos, à resistência ou à má vontade do Executivo Federal em relação à aprovação do novo fundo. Quer dizer, o governo federal empurrou até onde pôde, fez de conta que essa discussão não estava na agenda. A terceira é qual que é a sua percepção sobre o papel que certas entidades desempenharam na discussão do novo Fundeb. Quer dizer, os institutos privados, alguns think tanks nacionais que se encarregaram também de polarizar ou de trazer essas questões para o debate de uma outra maneira. E aí, retomando essa discussão que Zara traz, eu queria te ouvir sobre essa questão da vinculação com o desempenho. Se isso não poderia ser, digamos, uma estratégia para induzir a adesão dos municípios ou de criar algum tipo de mecanismo de competição pseudo-cooperativa. Tem aqui uma questão que Cíntia traz, mas eu não consegui entender. Ela fez um comentário específico num dado momento. Não sei, Cíntia, se você quer depois puxar o microfone e fazê-lo, ou se quer escrever. E, finalmente, uma colega, Juliana, que reage sobre o final, quando você fala da questão dos professores, da questão da tecnologia, em relação a as novas despesas ou os novos investimentos, ela, em certo sentido, duvidando de que os alunos sejam mais tecnológicos do que os professores, mas tem a ver com essa questão mais específica dessa nova realidade que a pandemia nos impôs. Volto para você. Para mim? Tá bom. Bom, sobre as estratégias, eu vou te confessar, eu não tenho pesquisado financiamento há um bom tempo. O Fundeb eu pesquisei mais intensamente. Então, eu não conheço a cozinha da coisa, né? Como é que isso é traduzido no âmbito dos municípios, na perspectiva de fazer alguns arranjos e etc. Então, eu não teria muito a te contar aqui de aspectos interessantes, porque eu não tenho ido a campo para esse, e nem organizado pesquisas a respeito. De toda forma, eu acho que alguns dos estratagemas que os municípios recorreram por ocasião do Fundef não são mais necessários no Fundeb, né? Então, por quê? Porque, como contemplou todo mundo, você pode fazer suas opções de priorização. Nós temos um movimento geral de municipalização, então você tem, com diferenças, mas no geral você tem uma transferência, particularmente dos anos iniciais. Então, digamos, essas artimanhas de você fazer isso ou aquilo para ganhar mais,
perderam seu impacto, né? Mas eu te confesso, claro, deve existir, por exemplo, você tem muito município que não paga salário, paga abono para fechar aquela conta, que é uma coisa que a gente precisaria olhar, mas eu não tenho estudado isso há um certo tempo, mas então eu fico te devendo essa do ponto de vista de alguma coisa de cozinha. Certamente deve ter, mas, digamos, o espaço para isso diminuiu bastante, né? Tem coisas que dá para fazer quando não se entende muito bem e quando você produz um desequilíbrio muito grande, você tentar mudar a sua posição de uma situação ruim para boa, né? Esse desequilíbrio pode permitir alguma vantagem, mas então não sei muito como te responder isso com detalhes. O governo federal resistiu no sentido de, inclusive, deixou a coisa correr. O grande problema desse tipo de postura por exemplo, pegando o caso concreto, quando ele resolveu agir, você já tinha uma ossificação de uma posição no Congresso que tornou inexpugnável a ação dele. Quer dizer, se ele tivesse agido desde o começo, provavelmente, na perspectiva, né, de vamos reduzir o tamanho desse negócio, ele teria sido mais bem sucedido, né? Porque aí ele deixou alguns e aí eu junto com a tua terceira questão. Não, com a tua terceira questão não, com a questão das entidades privadas. Quer dizer, se você pegar o primeiro documento do Todos, falava em 15%. Né? Quando veio a proposta de 40% e o governo ficou parado, é muito difícil você resistir aos 40%. Né? Tanto é que, a partir daí, eles sumiram, eles não passaram mais a falar no assunto que eles iam ficar atropelados pelos acontecimentos. Né? Já tinham conseguido um acerto com o regime híbrido, porque a proposta deles era tudo ser pelo VAT, né? Então, quando chegou nos dois modelos, foi uma conjunção de posturas que foi interessante, porque isso unificou a sociedade civil em torno de algumas ideias que foram rompidas no final, né, com a coisa do CAC, né? Mas, de toda forma, a oposição do Todos ao CAC só ficou evidente lá no final. Até então, o Todos tinha uma postura de que tem que refazer o Fundeb, tem que aumentar a equidade, tem que aumentar o gasto, ou seja, você teve, nesse sentido, uma convergência grande das organizações da sociedade civil. Acho que tem um aspecto que me chama muita atenção nesse processo, que é o seguinte: o Fórum Nacional Popular, por exemplo, foi ofuscado no debate. Quer dizer, os grandes protagonistas da sociedade civil foram Todos e a campanha. Acho que é uma coisa interessante para pensar. Né? Acho que é uma constatação, acho que é interessante, ainda que há que se reconhecer que o Fórum tem um poder de pressão muito grande pela capilaridade das associações sindicais, etc. Né? Acho a questão interessante. Acho que, num período grande do processo, as instituições da sociedade civil apareceram unificadas, defendendo temas muito parecidos. Isso foi importante para se chegar naquela convergência da votação. Né? E é interessante você observar as articulações parlamentares e a vinculação delas com os parlamentares, né? com as organizações da sociedade civil. Né? Você tem determinados nichos, né? em que determinados deputados se colocam, alguns transitando de um grupo para outro, e aí é importante você ter algumas figuras. Né? Eu acho que a Dorinha está se constituindo, e isso é importante a gente pensar, como uma daquelas autoridades, né? Como é que é? Não é eminência parda que eu poderia dizer, mas aqueles... nesta questão, uma pessoa que todo mundo ouve. Assim como nós temos parlamentares importantes em determinados contextos que todo mundo ouve, quer dizer, tem uma certa respeitabilidade construída. Peguei um exemplo. O João Calmon. Né? O João Calmon também era um cara do PFL, né? Foi muito importante na discussão da reintrodução da vinculação, porque
Ele batia nessa tecla, ele era mais ou menos tipo Suplicy, né? Só falava nisso e vai adquirindo uma respeitabilidade e uma identidade da sua atuação parlamentar com essa temática. Em alguns momentos isso faz muita diferença, porque os caras falam, bom, nós vamos referenciar nele, enfim, né? E isso você tem em algumas outras. Eu fiquei pensando assim, num sentido mais amplo, recentemente, o Jefferson Pérez, né, que foi senador pelo Amazonas, em algumas questões ele funcionava como um oráculo, como o Simon, né, aquelas coisas, aquelas figuras que não estão no debate todo dia, mas quando falam são muito ouvidas, têm muita importância. Isso eu acho que, para quem gosta de analisar jogo parlamentar, é muito interessante. Mas, enfim, eu acho que digamos assim, o cenário na sociedade civil foi ocupado por posições que defendiam ampliação do gasto, podia ter variação no tamanho, e numa defesa do Fundeb, né? Isso eu acho que criou uma dificuldade adicional para o governo. Se ele tivesse agido antes, talvez ele pudesse ter algum ganho. Agora, a última rodada foi desastrada, né? E é importante a gente saber disso, quer dizer, foi de uma incompetência política total. Você estava construindo um acordo em 20 e fechou em 23 por conta da iniciativa do governo, né? Às vezes eu fico pensando, né? Tem um livro que eu gosto muito, né? Que é a Marcha da Insensatez, né? Da Bárbara Tuchman, né? Que é uma reflexão maravilhosa sobre a história, né? Que ela começa a pensar. O problema que ela se coloca é por que em alguns contextos, alguns países ou grupos sociais tomam atitudes contrárias aos seus interesses, né? E ela reflete um pouco sobre isso, né? Eu não vejo outro sentido na intervenção do governo federal nesse caso do Fundeb, né? Eles queriam diminuir, estava em 20 e o resultado final foi que 23, por conta da iniciativa deles, é um desastre completo do ponto de estratégia política, né? É exatamente o contrário do que você queria, né? Bom, e a última observação sobre as tecnologias, eu não estou discutindo a questão, acho que o que ficou evidente na pandemia foi que a maioria dos alunos não tem acesso. Outra coisa é dizer que eles não saibam usar e que eles não têm interesse em usar. E, nesse sentido, a escola é conservadora. E aí nós temos muitos estudos. Eu vou citar um, que é o do Haroldo Torres, de 2013 ou 2014, que ele fez um estudo muito interessante sobre estudantes de ensino médio em São Paulo e Recife, e uma das coisas que vem forte do seu estudo é exatamente isso. Quer dizer, mesmo que o aluno acesse por celular do pai, ou não importa, né, ele quer ter isso na escola, né? A escola, nesse sentido, é desinteressante para ele, mas, digamos, esse não é um debate de financiamento, eu acho que é um debate que vale a pena a gente fazer, porque eu acho que a demanda pelas tecnologias no sistema escolar vai aumentar após pandemia, né? E essas consequências. Eu acho que, por exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático vai ter também um Programa Nacional do Tablet Didático, coisa do gênero. E isso me parece evidente. Quer dizer, o que a gente deplora que não dá para fazer o ensino remoto neste momento, um deles é condições materiais dos alunos terem o acesso ao Wi-Fi, ter o seu tablet próprio, não ter que usar o do pai, que tem um celular só para atender 4 crianças, etc. E aí você tem a questão de produção de materiais, a mudança de linguagem. Quer dizer, eu acho que você tem um conjunto de novas demandas que emergem nessa área por conta da pandemia. Esses dias eu ouvi um termo que eu gosto. A pandemia catalisou determinados processos. Catalisou no sentido de acelerou uma reação que já estava embutida num movimento de transformação mais lento. Ela acelerou isso, né? Ótimo, obrigado. Acho que eu tinha uma pergunta sobre a questão de cooperação versus competição, por conta da vinculação a desempenho. Seu microfone está fechado. Você podia repetir, só para eu não fazer de memória e me trair? Tá bom. Você tinha uma das questões do novo Fundeb é essa vinculação a desempenho. E aí a pergunta é se isso não poderia ser uma estratégia para, pensando nessa questão federativa, para ser uma estratégia para aumentar a adesão dos municípios, meio travestida de uma estratégia de cooperação.
Não, eu acho que não tem a ver com nessa linha. Eu acho que tem a ver com ideologia no sentido de falsa consciência mesmo. Quer dizer, um liberal acha que a competição é um mecanismo de aperfeiçoamento. O problema é que, ou seja, é a transposição de uma ideia do terreno da economia para o terreno da vida social em geral, e em particular para a educação. O problema é que nós já temos, né, neste momento, um número razoavelmente grande de contra-exemplos, né? Por exemplo, há uns anos atrás, vários sistemas de ensino no Brasil adotaram o pagamento por performance com o discurso de que aquilo ia melhorar os resultados, né? Vários apresentaram, não tem nenhuma evidência. Aliás, eu diria o contrário, isso foi um retumbante fracasso. Agora, o ideólogo, ele nesse sentido, o fanático, né? Ele não submete suas ideias ao teste da prática, né? Fracassou, mas ele faz de conta que não fracassou, né? Eu brinco sempre com é uma piadinha, mas eu acho ela finíssima, que é o seguinte: no final da Segunda Guerra Mundial, perguntaram para o almirante japonês que tinha ideado o ataque a Pearl Harbor se ele não reconhecia naquele momento que o ataque a Pearl Harbor tinha sido um gigantesco erro. Ele falou, nada, foi certo. O problema é que nós não seguimos em frente. Não é evidência empírica que faz o cara mudar uma ideia preconcebida, né? É isso, quer dizer, você tem 500 anos de demonstração científica, 500 não, 1000, né? Porque os gregos já sabiam, já tinha grego que sabia que a Terra era redonda, o cara fala, não tem evidência disso. Não. Muito bem, acho que foi ótima a resposta. Meio retórica a pergunta, né? Mas eu chutei a bola para você cortar. Eu quero te agradecer. Zara, você quer encaminhar mais alguma coisa ou está muito bem da maneira como estamos? Estou bem, estamos bem como estamos, ou nem tanto. Acho que sim, acho que a gente vai ter aí agora, Romualdo, cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, né? Para nós, uma alegria poder te escutar. Acho que foi como você mesmo disse no início, né? A gente vai acompanhando o seu raciocínio, vai entrando no pensamento junto com você e também aprendendo mais um pouco, né? Com essa oportunidade, esse privilégio que é poder estar com você aqui na REIP, ainda que virtualmente. Espero que a gente possa, tão logo a pandemia termine, a gente possa de novo ter você conosco, mas presencialmente, né? Para a gente ficar livre desses links intermináveis. Para vocês todos que estão conosco, eu agora estou aprendendo a ser locutor de rádio também. Para vocês todos que estão conosco, quero lembrá-los que a gente tem uma agenda muito intensa no mês de outubro. REIP convida várias temáticas, então não sei se vocês já seguem a página da rede no Facebook, mas façam isso, a gente vai mandar para vocês em breve os convites dos próximos eventos, tem aí a agenda, 3 ou 4 encontros na semana que vem, na próxima, o mês de outubro está cheio, o mês de novembro também está. A gente está tentando fazer presença desse jeito, para que a gente possa se amparar também dessa forma e a gente ficar junto e não perder o pique, né? Agradeço, então, a todos e todas pela delicadeza conosco, estarem conosco aqui hoje. Obrigado de novo, Romualdo. Obrigado, Zara. Deixo as suas palavras finais, Romualdo, e depois Zara, para que a gente já possa, então, encerrar. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer conversar com a REIP. Eu tenho muitos amigos na REIP, queridos amigos, né? Cíntia, Alícia, Wanda, tal, e outros. E queria aproveitar e usar essa oportunidade para divulgar um dos meus chapéus, né? Como eu sou presidente da AMPAI, convidá-los a se associar à AMPAI, a se integrar às atividades da AMPAI, e particularmente para o que nós estamos planejando para o ano que vem. Esperamos, sinceramente, que seja presencial, no nosso 30º Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação, que comemorará nossos 60 anos, né? Então, uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês.
Eu acho que a gente vai postular um lugar para discutir implementação aí na Amparo. Zara, Serão muito bem-vindos. É uma claro, dimensão da política que é considerada nas análises da ANPAI. muito bem. Zara. É mesmo agradecer, te agradeço o convite, a Rei, Romualdo é sempre bom, é sempre instigante debater com o Romualdo, ouvi-lo. Obrigada por esse momento de interlocução, é sempre, né, interlocutor privilegiado, e Brenner, por ter criado essa oportunidade. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada, Ana, obrigada, Fátima, todos vocês da rede. A última coisa bonitinha que você viu. De fato. Pronto, a gente já faz a foto e a gente se despede agradecendo e aguardando vocês para o próximo encontro. Romualdo, um abraço outra vez, Zara, e Fabiana, tchau. todo mundo que está vendo por aqui, Ana, Cíntia, Deise, Elizabeth, todos vocês. Até logo.